Bom, pessoal, vocês sabem que nos últimos textos eu venho trabalhando com vocês aí a leitura em voz alta para que vocês melhorem a cada vez a sua leitura, a sua entonação, a sua conexão do discurso e todos esses detalhes, tá lembrado? Eu já mostrei para vocês essa imagem aqui, Reading for Me and Reading for Others, lá desde o módulo 3, quando nós lemos o primeiro texto em voz alta ali, que foi na página 21. O texto se chama Online Shopping. E depois, quando nós estávamos no módulo 4, tinha um texto na página 27 sobre a Beyoncé, em que eu abordei alguns desses assuntos também. Você está lembrado desses tópicos aqui, que nós vamos discutir toda vez que nós formos ler um texto em voz alta? Então, os tópicos são Understand the text first, then Pronunciation, Links between words, Pauses, and Stress and Rhythm. Eu estou mencionando os textos dos módulos 3 e 4 para que você entenda que esse conteúdo que eu estou mostrando na tela agora para você está sendo dividido entre 3 textos. Então, os itens 1 e 2 foram trabalhados no texto lá do módulo 3. Os itens 3 e 4 foram trabalhados no texto do módulo 4, lá da Beyoncé. E hoje eu vou trabalhar com você o item número 5, Stress and Rhythm, que já por si só é bem complexo. E veja, o motivo de nós estarmos estudando tudo isso aqui agora é para que você consiga fazer uma leitura em voz alta e fique bonito e compreensível. Lá no texto do módulo 4 da Beyoncé, eu ensinei para você alguns sinais que você pode fazer aí no seu livro na hora de fazer a ligação entre as palavras ou as pausas. E também eu dei algumas dicas ali para você sobre em que momentos você pode fazer e deve fazer a ligação entre as palavras. Tá lembrado disso? Se você não lembra, vale a pena você voltar lá e conferir essa aula, porque ela vai fazer bastante diferença agora. Com relação à pronúncia de cada palavra isolada, desde o começo do curso eu venho ensinando para você a técnica da transcrição fonética, né? Você transcrever uma palavra como ela seria pronunciada com os sons das letras que você está acostumado. Fazendo isso, você vai ter mais segurança na hora de falar cada palavra. Mas eu não vou abordar este assunto aqui nesta aula com você, porque nosso objetivo hoje é falar sobre Stress and Rhythm. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Bom, como eu mencionei para você anteriormente, esses dois assuntos aqui sobre Stress and Rhythm, por si só já dariam um curso, porque eles são bem complexos. Então, stress significa a sílaba tônica, aquelas sílabas que serão faladas com mais ênfase dentro da frase. E rhythm é o ritmo da língua. Eu vou falar para você então sobre esses assuntos de uma maneira breve para que você compreenda meio por cima, possa usar essa ferramenta no seu discurso oral, na sua leitura oral. Mas é super importante que você saiba que essas diferenças existem entre o inglês e o português para que você comece a perceber isso ao longo da sua jornada aí como estudante. Então vamos lá. E por que é que existe então tanta diferença na questão do stress com relação ao português e o inglês? Bom, a principal diferença entre essas duas línguas é que o inglês tem uma grande quantidade de palavras que contém apenas uma sílaba. E este detalhe vai fazer toda a diferença na hora de você fazer a entonação das frases, fazer o ritmo das frases. Porque pense, em português nós estamos acostumados com as palavras terem uma sílaba tônica e várias sílabas átonas, porque no português a maioria das nossas palavras tem várias sílabas. Então já começamos por aí. Se no inglês você tiver uma frase, por exemplo, com 10 palavras e todas elas tendo apenas uma sílaba, como você vai saber qual sílaba é forte e qual sílaba é fraca? Percebe a dificuldade? Como é que se resolve então? Bom, se resolve da seguinte maneira. As palavras que tiverem 2 ou mais sílabas terão, sim, é claro, uma sílaba mais forte do que as outras. E igualzinho acontece no português. Agora, para as palavras que tiverem apenas uma sílaba, você vai julgar quais palavras são mais importantes do que as outras dentro da frase.
E estas palavras, então, receberão a entonação mais forte e o volume de voz mais forte também na hora da fala. Então, apesar de não existir acentuação gráfica no inglês, existe sim as sílabas fortes e as sílabas fracas, ou as palavras fortes e as palavras fracas dentro da frase. Observe esses exemplos aqui que eu vou ler para você. Number 1. John wants to be an actor, so he wants to live in Hollywood. Você conseguiu perceber ali através dos desenhos das bolinhas maiores quais palavras são faladas com mais força dentro da frase? Number 2. Mary made an appointment with the dentist on Monday. O interessante é que nós vamos contar o tempo sempre entre uma sílaba tônica e outra, não importando quantas sílabas fracas vão existir entre uma sílaba tônica e outra. Isso é bem diferente na nossa língua e talvez seja por isso que nós temos aquela impressão de que os americanos falam rápido demais e embolam todas as palavras. Esse aqui é o segredo, é estudar stress. Number 3. What did you do yesterday? Lembrando mais uma vez que estamos vendo aqui nesta página apenas a questão da tonicidade das palavras, some-se a isso as ligações entre as palavras e os sons que são omitidos ali. Então você consegue perceber que a língua falada oralmente é bem diferente da sua representação ortográfica. Number 4. You're not going to that place, are you? Tente repetir todas essas frases aí enquanto você estuda. Number 5. Most people are fully aware that motorcycles can be dangerous to ride. Agora uma pergunta que surge é a seguinte: bom, e como é que eu vou saber quais são as palavras fortes e quais são as palavras fracas dentro de cada frase? A boa notícia é que quem escolhe isso é o falante na hora da fala. Então é você que vai determinar quais palavras você quer dar mais ênfase dentro daquela frase que você está falando e quais palavras você não quer dar ênfase. E é óbvio que dependendo da palavra que você escolher enfatizar, você pode alterar o sentido da frase. Veja aqui um exemplo. Eu tenho a mesma frase enfatizando palavras diferentes a cada vez e trocando o sentido do que eu estou dizendo. Acompanhe aqui enquanto eu leio. I didn't eat your cake, meaning somebody else ate your cake, not me. Quer dizer, eu não comi o seu bolo, foi outra pessoa. I didn't eat your cake, meaning I've told you I didn't eat your cake, so stop saying I did. Eu não comi o seu bolo, então pare de me falar que eu comi porque eu não comi. I didn't eat your cake, meaning I didn't eat your cake, I just threw it away. Eu não comi o seu bolo, quer dizer, eu não comi, eu só joguei ele fora. I didn't eat your cake, meaning I did eat someone else's cake, but not your cake. Eu não comi o seu bolo, quer dizer, eu comi o bolo de alguém, mas não o seu. I didn't eat your cake, meaning I didn't eat your cake, but I did eat your biscuit. Eu não comi o seu bolo. Quer dizer, eu não comi o seu bolo, eu comi o seu biscoito. Você percebeu aqui quantos significados diferentes nós podemos dar para a mesma frase apenas trocando a entonação da frase e a palavra tônica? Bom, por isso que esse assunto é tão importante e é por isso que é importante na hora da sua leitura, para que você seja compreendido da forma correta dentro daquilo que você quer dizer. E com relação ao ritmo da frase, de uma maneira bem simples para você entender é o seguinte: você vai manter o ritmo da sua fala dando picos entre as sílabas fortes, entre uma sílaba forte e outra. O ritmo da língua seria a parte final, onde você junta todas essas etapas que a gente vem estudando já desde lá do módulo 3, que é a ligação entre as palavras, a pausa, a sílaba tônica e a entonação das frases. Então seria o resultado de tudo isso. E como você pôde perceber ao juntar vários detalhes diferentes entre uma língua e outra,
o resultado final é completamente diferente. Conseguiu entender agora?